Estimados alunos do curso de História, tudo bem com vocês? Beleza? Espero que sim. Gente, vocês já ouviram falar da palavra historiografia? Alguns talvez já tenham ouvido falar, alguns têm uma vaga noção e alguns não ouviram falar. Pois bem, historiografia é o conjunto da obra histórica produzida dentro de padrões técnicos científicos reconhecidos pela comunidade internacional dos historiadores, que se reflete tanto em livros que vocês encontram nas livrarias, como também em artigos científicos e, atenção, teses de doutorado e dissertações de mestrado, certo? Muitos dos livros sobre história e de historiografia, livros sérios produzidos por historiadores que você encontra nas livrarias, eles são uma decorrência, uma adaptação dessas teses de doutorado e dissertações de mestrado que foram produzidas pelos autores durante aí 4, 5 anos da vida deles, certo? Então, muitas vezes, se você não tem condições de comprar um livro, você procura na internet, nos bancos de teses e dissertações das universidades, e você vai achar conhecimento de qualidade, confiável e, o melhor, de graça. Você não paga mais por isso, certo? Bom, e por isso mesmo, gente, que eu escolhi falar para vocês hoje sobre uma questão que versa sobre a estrutura do trabalho científico. Porque quando você pegar essa tese, quando você pegar essa dissertação, fatalmente você vai se deparar com elementos muito característicos da estrutura do trabalho científico e que te permitem navegar melhor nesse universo, certo? Nessa direção, a questão que versava sobre a estrutura do trabalho científico, ela tinha a seguinte resposta, certo? Em primeiro lugar, ela classificava elementos pré-textuais como a folha de rosto e o resumo. Muito importante, folha de rosto, você identifica quem é o cara que escreveu aquela obra, certo? E o resumo, você já consegue identificar as linhas gerais do que será tratado naquela obra. Então, nesse mundo de teses, muitas vezes você não vai ficar só no título. Você pega o resumo e identifica o conteúdo que você tem que ler. Depois, você vai para valer e nós temos os elementos textuais, onde você tem a introdução, o desenvolvimento e, finalmente, a conclusão. Certo? Então isso é muito importante da estrutura do trabalho científico e o elemento textual é onde o autor mostra realmente a que veio, certo? Desenvolvendo, introduzindo, concluindo a sua obra. E finalmente, caríssimo, nós temos os elementos pós-textuais, que nós chamamos de referências. É muito importante você ler a referência, porque ali você entende quais as principais influências, quais as principais abordagens teórico-metodológicas do autor, ou seja, em que fonte ele bebeu. Não deixe de ler as referências, que são tão importantes quanto a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, como também, logicamente, a folha de rosto, que identifica quem é o autor, e também o resumo. Então, meu caro, se você quer ampliar o seu conhecimento sobre história, mas de repente o orçamento não está permitindo, vamos comigo e vá navegar, certo? Nas páginas das universidades, aonde você vai encontrar uma série de teses de qualidade produzidas dentro de padrões tecnicamente reconhecidos pela comunidade de historiadores, certo? E ali você vai encontrar a introdução, você vai encontrar o resumo e todos esses elementos textuais que eu falei aqui para você e que vão te ajudar a navegar de forma mais segura neste mar movimentado da história. Um grande abraço, fiquem bem, meus caros!